É graduado em Educação Física pela Universidade Estadual da Paraíba, é bacharel em Teologia pelo SALT IAN, mestre em Liderança pela Andrews University, autor dos livros Igreja em Missão e Meu Talento, Meu Ministério, e é líder dos departamentos da Escola Sabatina, Ministério Pessoal e IASA da Associação Paulista Central. Inclusive, ontem ele foi, gente, case no Revista Novo Tempo, pois é, falando do talento, Meu Ministério, numa reportagem super especial. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Pastor Jair vai falar agora pra gente um pouquinho sobre a igreja, é isso? Isso aí, vamos ver um pouquinho sobre a igreja tendo compaixão da cidade, né? Amém. Compaixão pela cidade. O espaço é todo seu. Obrigado, Dácio. Boa tarde para você que está em casa, você que nos acompanha agora. Nós estamos no nosso segundo dia do Serve, esse ano com ênfase todo especial sobre a cidade que você mora, que você vive, merece a nossa compaixão. Mas eu queria aqui já compartilhar com vocês um pouquinho o que é que Deus vê, o que é que Deus sente, o que é que Deus observa dos centros urbanos, tá certo? Por favor, vamos acompanhar. Olha aqui na minha tela, temos aqui algumas dicas do Senhor para você. Compaixão pela cidade. Amigos, o mundo que nós vivemos está urbanizado. Cada dia mais pessoas vêm morar na cidade. Olha só, praticamente a metade do planeta Terra está se tornando urbano. Cerca de 100 ou mais, certo? Cidades do mundo estão cada vez mais se tornando cheias de tal forma que está ficando difícil até o trânsito, etc e tal. Então vejam só como está ficando difícil a questão urbana pelo fato de pessoas virem não terem condições de estarem organizadas, às vezes ajuntamento urbano, e assim a gente vai tendo caos urbano, problemas diversos nas cidades. A cidade tem muita coisa boa, mas também tem muitos problemas que acontecem aqui entre nós. Perfeito, amigos? E olha só, 1 milhão de pessoas estão vivendo ou vindo viver nas cidades. Cerca de 3 por segundo. Olha, vem uma pessoa morar na cidade. A cada 3 segundos uma pessoa vem morar na cidade. É algo assim muito forte, um movimento fantástico, né, amigos? E a missão no século 20, tá certo? Nesse 21, na realidade, não significa apenas cruzar um oceano, mas cruzar a rua, né? A gente cruza a rua, já tem alguém de outro país perto de nós. Hoje, por exemplo, o Brasil, ele está com muita gente de vários locais. Você vai ali, por exemplo, em São Paulo, na 25 de março, tem chineses, tem pessoas libanesas. Você encontra aqui em qualquer lugar pessoas que vêm da África, pessoas da Ásia. É um movimento, né, muito grande, migratório aqui das cidades para todos os locais do mundo. Isso aqui é o que acontece no nosso dia a dia hoje. E olha, e o coração de Deus, ele bate profundamente pelas nações e pelas pessoas. As Escrituras falam, amigos, de muitas cidades, cerca de 100 até 119 cidades na Bíblia são citadas. É o movimento do homem que sai do campo para vir morar na cidade. E olha, eu lembro com muito carinho que na minha época de criança, a gente observava, né, um movimento forte ainda no campo, né? Mas o tempo vai passando, hoje tudo é mecanizado, não tem mais aquela agricultura familiar, agora tudo é mecanizado, o mundo está totalmente aí se tornando urbano. Perfeito, amigos? Agora, veja o que diz Jeremias 29:7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por Deus, orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Vejam só, Jeremias dizendo assim, ó, vocês foram cativos aí para a Babilônia, então orai pela paz da Babilônia, orai pela paz da cidade que eu vos mandei, porque na paz da cidade está a vossa paz. Então é necessário que cada um de nós possamos interiorizar esse conselho de Deus e procurar o bem da cidade. Procurar ter compaixão da cidade, fazer de tudo para que seja um local aprazível de viver, de morar, sem violência, né? Cuidando do meio ambiente, sem poluir, e assim a gente vai ter mais tranquilidade, mais alegria no nosso dia a dia. Compaixão pela cidade é o nosso tema de hoje. A compaixão do próprio Deus, do Cristo que veio morrer por nós, o Cristo que tanto andou pelas cidades ali da região onde ele esteve. Olha só como é que Deus tem compaixão da cidade, amigos. Ele enviou Jonas a Nínive. E Jonas foi para Nínive, vocês sabem o que aconteceu, né?
uma cidade de 120 mil pessoas. Jonas tentou fugir, foi para Tarsis, mas o Senhor o encontrou. Ele foi parar dentro de um grande peixe, mas o Senhor mandou ele para Nínive, e ele foi pregar para a cidade de Nínive, e toda a cidade foi convertida. O Senhor tem muito desejo de abençoar a cidade, as pessoas que vivem na cidade. E observem, Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, aquela cidade, né, que matava os profetas, aquela cidade, a cidade de Davi, que tornou-se tão complicada. O Senhor amava Jerusalém. Disse Deus: eu não teria compaixão dessa grande cidade, eu não teria cuidado, meu coração não bate por Jerusalém, por essa grande cidade. E assim como o Senhor ama Jerusalém, assim Ele ama a tua cidade, São Paulo, Caraguatatuba, João Pessoa, Recife, Tóquio, Nova York, qualquer cidade do mundo. O Senhor ama as pessoas que estão na cidade e Ele tem compaixão delas, porque Jesus Cristo deu a vida por todos que vivem nos grandes centros urbanos. Agora, vamos tentar, amigos, dar uma olhada aqui agora na cidade de Sodoma. Vocês sabem que Sodoma, junto com Gomorra, essas cidades foram destruídas pelo fogo de Deus. O que aconteceu com essa cidade? O que é que Deus ousou em fazer por elas, através da sua igreja, dos seus servos? Vejam só, amigos. Quando se fala numa cidade como Sodoma, como Gomorra, é engajar ou correr, certo? Muitas pessoas fogem de situações difíceis. Muitos fogem de desafios, porque existem alguns locais da cidade, alguns desafios que são muito difíceis. Mas o Senhor, Ele chama o seu povo, a sua igreja, para estar junto desses locais difíceis, para abençoar e salvar quem está lá, pessoal. Vejam só, existe uma intervenção missional de Deus. Deus, Ele vai agir agora para salvar os habitantes daquele local. Gênesis 18, Deus ouve o clamor de Sodoma, o clamor de Gomorra, e é um grande grito, um monte de necessidades que existia naquele lugar, amigos. Então Deus, Ele sempre está aí atento para quando tem necessidade. De fato, quando existe necessidade, Deus sempre tem ministrado. E Ele ministra através da sua igreja. Sempre tem um ministério para quem tem uma necessidade. E onde tem um necessitado, Deus sempre levanta um ministro, uma pessoa. É uma criança, um adulto, um homem, uma mulher, um idoso, não importa. Onde houver necessidade, sempre deve haver um ministério. E onde houver necessitado, sempre tem que haver um ministro. O problema hoje é que nós temos muitos ministros de bancos e poucos ministros de gente. Muita gente quer ficar sentado na igreja, na boa música, talvez num local acolchoado, ar-condicionado ali para deixar você sem ter muito calor. Mas o nosso lugar é perto dos necessitados, daqueles que estão sofrendo. Então, se por acaso você está apenas sentado, o meu convite é você levantar e ir para perto dos sofredores aqui, assim como fez Jesus Cristo, tá certo, amigos? Avancemos um pouquinho mais. Abraão, ele foi chamado pelo Senhor para sair da sua terra, sair lá de Ur dos Caldeus, uma cidade muito próspera, para ir para onde? Para ir para a terra que ele ia mostrar para Canaã. Mas nessa viagem, nesse movimento, amigos, todo, Abraão, ele é chamado agora para interceder por Sodoma, aquela cidade ímpia. E Abraão não foge disso, amigos. A gente vê Abraão intercedendo por uma cidade. E a Bíblia, ela apresenta um padrão de intercessão, pelas cidades. Vocês podem ir, por exemplo, para o livro de Mateus capítulo 9, quando Jesus ele sai pelas cidades, pelas vizinhanças ali, pelas aldeias. O Senhor, ele chega a falar para os discípulos: rogai ao Pai para enviar o quê? Trabalhadores para a seara, para as cidades, para as multidões que estão sofrendo. Vejam só, Jesus, ele disse: vocês devem clamar, vocês devem interceder, porque é muito sofrimento. Quando Jesus olhou, amigos, ali as multidões estavam desgarradas e aflitas, como ovelhas sem pastor. E o Senhor falou assim: precisa de gente para abençoar essas pessoas. E olha, Abraão começa a negociar com Deus. Ele interage com Deus. Ele começa com 50, depois ele vai para 40, 30, 20,
10, ó Senhor, se tiver 50 pessoas, o Senhor vai destruir a cidade. Ó Deus, se tiver 40, e se tiver 30, tiver 20. E Deus diz assim, ó, se tiver eu não destruo. E só que não aparecesse justo lá na cidade de Sodoma. E amigos, e não encontrou-se nem 10 pessoas justas na cidade de Sodoma. Olha, Abraão, e ele vai para Deus em oração. E Abraão vai dizendo, suponha que há 50, suponha que tenha 30, o Senhor vai destruir ainda. Amigos, tragicamente, como falei para vocês, não existia muito justo naquele lugar. E olha, Abraão, dizendo, ó Pai, por amor do seu nome, para o seu povo, para o restante, Senhor, vai destruir este lugar. Veja que vontade de ver pessoas sendo salvas. O Senhor está chamando também a sua igreja para interceder pelas cidades do Brasil, do mundo. Muito crime, muitos problemas sociais, violência, mortes. Amigos, a fome que impera. Olha, tanta destruição, tantos acidentes. E o clamor sobe para Deus. E o Senhor quer intercessores pela cidade. Agora existia uma condição lá em Sodoma muito complicada. A condição pecaminosa lá de Sodoma. Você sabe qual é essa condição? O que acontecia com essa cidade? Querem ver, amigos? Vamos ver, olha só. Havia padrões pecaminosos, além do que podemos imaginar. E o clamor de Deus, para a cidade, ou das pessoas clamando para Deus, foi muito grande. Capítulo 19, amigo, de Gênesis, vemos lá Ló oferecendo as suas filhas para os homens da cidade no lugar dos anjos. Olha que situação. Um pai oferecendo as filhas para os homens da cidade, para que os anjos não fossem assim molestados. Olha que situação chegou, amigos, até para um justo oferecer as filhas para serem abusadas sexualmente. Era a situação de Sodoma e do justo que estava vivendo lá. Não existia mais o pudor, não existia mais compaixão. Será que acontece isso hoje em nosso mundo também? Será que as cidades estão dessa forma? Eu digo a vocês que estão. Situações bem difíceis nós estamos vivendo. E olha, existe um grande risco para a gente estar engajado, de forma missional em um lugar como Sodoma, como outros locais do mundo. Mas não podemos, pessoal, fugir. Deus quer os cristãos presentes para abençoar esses locais difíceis. E tem uma acusação de Deus sobre Sodoma. Querem ver qual é a acusação de Deus sobre Sodoma? Vejam só. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e seus filhos e filhas, mas nunca comparou ou nunca amparou, abençoou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que eu, vendo isto, as removi dali. Vejam só, qual era o grande pecado de Sodoma? Fartura de pão, comodidade. As pessoas não ajudavam umas às outras, além das abominações que existiam naquele lugar. Eram arrogantes. Será que tem fartura de pão hoje na tua cidade, na tua terra? Será que tem desperdício na mesa? Será que as pessoas estão sofrendo, faltando itens alimentícios ou algo que possa trazer mais comodidade, como roupa e etc., moradia adequada? O clamor de Deus foi grande, amigos, através dos seus filhos, através do próprio povo. As pessoas clamavam para que houvesse libertação. Existiam 4 A's lá em Sodoma: arrogância, apatia, abundância e a ausência de ajuda aos pobres necessitados. Para pensar aqui comigo. Arrogância é você pensar que você pode tudo, enquanto a gente sabe que a gente não é nada. A pandemia de Covid-19 veio e mostrou que não somos praticamente nada, passamos de pó. Pessoas que têm muita grana, de repente vão para casa, sentem um desconforto ali nasal, dificuldade de respirar, vão para o hospital, são entubados, no outro dia estão mortos, óbito pelo coronavírus, pelo Covid-19. Amigos, a arrogância é uma cegueira da nossa pequenez. A gente pensa que a gente é tudo, mas a gente não é. Existia isso na cidade de Sodoma.
homens, mulheres arrogantes, que não olhavam com consideração os outros. A apatia, a falta de vontade de ajudar, a inércia em cuidar. As pessoas pensavam só nelas, não olhavam para o próximo. A abundância. Olha, a abundância, amigos, talvez você não precise ser rico, talvez você não tenha tantos recursos para comprar um helicóptero, comprar talvez um bom carro, mas de repente você tem o suficiente para sobreviver e viver com dignidade, enquanto muitos estão aí sem ter quase que nada. E essa abundância não está sendo dividida, e isso clamava fortemente para o céu. A ausência de ajuda, pessoas que não davam um passo para remover a dificuldade do outro, não queria minimizar o sofrimento nem resgatar a dignidade. Amigos, a teologia bíblica do oprimido, do negligenciado, está bem clara diante de nós. Deus, ele tem na sua palavra milhares de textos que falam sobre o oprimido, o negligenciado, aquele que está precisando de ajuda. O órfão, o estranho ou estrangeiro, a viúva e o pobre. É o quarteto da Bíblia dos necessitados. E Deus, ele vai um dia fazer justiça para quem atendeu. O pobre, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. Quando o Senhor voltar, ele vai trazer juízo. Mateus 25, 31 e diante, diz que ele vai dizer, ó, vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos tinha preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, nu e vestiste-me, na prisão você foi me ver. Vejam só, o Senhor vai trazer juízo. E tem a ver com a ajuda às pessoas. Olha só, Deus executa justiça para os oprimidos, dá comida aos famintos, liberta os prisioneiros. Ele abre os olhos do cego, ele levanta aqueles que estão abatidos, ama os justos, protege os estrangeiros, o órfão e a viúva, e frustra o caminho dos ímpios. Diz o livro de Salmos 146, 7 a 9. Se o Senhor é assim, ele quer que sua igreja, que eu e você seja assim também. E na cidade está cheio de gente precisando da ajuda de Deus através de mim e de você. Olha, amigos, assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Olha aí o quarteto de Deus: órfãos, viúvas, estrangeiro e o pobre. Nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Está aí mais um chamado de Deus para a gente ter compaixão na cidade por quem está sofrendo, por quem está precisando da ajuda do Senhor, amigos. Agora, quem seriam os órfãos? Seriam os sem pais, o que não tem essa figura paterna ou materna. Pessoas que vivem aí com muita dificuldade, perderam um membro da família, aquele que cuida, aquele que protege, que pode ser o pai ou a mãe, ou de repente os dois. Órfãos. E o que é o estrangeiro, amigo? Quem são os estrangeiros? Os imigrantes que estão vindo aos montões para nossos países. No nosso país Brasil aqui, cada dia chega mais imigrantes, pessoas que fogem de guerras, situações difíceis, da pobreza, da miséria. O Senhor diz assim: olhe por eles, olhe pelos pobres, olhe pelos estrangeiros, pelas viúvas. Mas nós falamos aqui especificamente 2 casos que estão diante de nós. E quem é, amiga, a viúva, meu amigo? Quem é a viúva? É a mãe solteira. É aquela pessoa que tem carreira solo na maternidade ou paternidade. E quanta gente aí tem que lutar muito para cuidar sozinho dos filhos. Quantas pessoas estão sofrendo para poder cuidar da sua família, né? Da sua prole. E Deus está dizendo assim: cuida deles também. Eles estão sofrendo. Tem misericórdia. E amigos, e o pobre? É o grupo de pessoas que mais cresce na América Latina e também no mundo. Cada dia a pobreza cresce mais. 1 bilhão de pessoas vive na linha da miséria no mundo. É muita fome, amigos. A cada 6 segundos morre alguém de fome no mundo. E Deus fala assim, cuida do pobre. Ele diz assim: cuida da mãe solteira, cuida do estrangeiro, cuida daqueles que não têm pai, daqueles que estão em dificuldades para se manter na sua vida.
Mateus 25:40 diz assim, ó: na medida em que o fizeste ao menor destes, o fizeste a mim. Mostramos o nosso amor pelo Senhor pela maneira como tratamos os necessitados. Jesus disse, amigos: eu estava na prisão, você me visitou. Eu estava com fome e você me alimentou. Estava nu e você me vestiu. Está aí. Olha, está muito claro o que Deus quer que a gente faça. Está muito claro qual é a decisão do Senhor para a gente. Jeremias 22:16 diz assim, ó: julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Vejam só, conhecer a Deus, amigos. Talvez exista aí alguns problemas de interpretação da nossa própria parte. Conhecer a Deus, a gente pensa que é às vezes só ficar lendo a Bíblia, indo para a igreja, em vigília, semana de oração, conhecendo doutrinas e mais doutrinas. Mas olha o que Deus fala. Será que julgar a causa do aflito e do necessitado não é conhecer-me? Escutem algo que eu vou falar para vocês aqui. Um dia, Ellen White, essa escritora tão inspirada por Deus, no livro Beneficência Social, capítulo 10, ela falou o seguinte: é-vos impossível, é-vos impossível chegar perto de Deus sem primeiro chegar perto da humanidade. É impossível alguém chegar perto do Senhor sem primeiro estar perto de quem sofre. Amigos e minha amiga, você que está aí me ouvindo agora no Serve, Deus tem aqui um chamado para você. Quer conhecer o Senhor? Chega perto de quem está sofrendo. Com uma das mãos, a mão, olha só, da força, a mão direita, como podemos dizer assim, toca no braço poderoso que traz libertação, através da oração, através da igreja, através dos clamores, da intercessão. Mas com a outra mão, a mão do amor, a mão esquerda do amor aqui, toca no oprimido e alivia a sua dor. É o chamado para a gente poder ter compaixão pela cidade. Deuteronômio 24:17-18 fala assim, ó: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que fostes escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Vejam só, você esteve no Egito e eu cuidei de você. Agora que você está livre, cuide dos outros. Chamado de Deus para todos aqueles que receberam a bênção da salvação em Jesus Cristo, para mim e para você, para a gente poder cuidar do oprimido e aliviar sua dor, cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre, ou melhor dizendo, cuidar da mãe solteira, dos que não têm pai, daqueles que não têm muita força para sobreviver, são pobres, são oprimidos, e para aqueles que estão em trânsito nessa terra, são estrangeiros em algum país. O Senhor diz assim: cuida dessas pessoas. O Salmo 41:1-3, amigos, tem uma grande promessa para a gente. Ele promete coisas como uma vida longa, promete coisas como saúde, promete maneiras de prosperar ou florescer em vez de simplesmente existir. O Senhor diz no Salmo 41 que Ele vai visitar o leito do enfermo que serve. Você que teve uma vida de serviço, de ajuda ao pobre, ao oprimido, do órfão, da viúva, na hora que você estiver doente, tenha certeza que o Senhor vai te visitar. Porque você visitou quem estava sofrendo, você abençoou quem estava em necessidade. Amigos, Deus diz: eu tenho problemas contra adúlteros. Eu vou repetir aqui, amigos. Traz um pouquinho para mim aqui a câmera, olha só. Deus diz: eu tenho problemas contra os adúlteros, contra os feiticeiros, aqueles que dão testemunho falso. Mas também diz: aqueles que não ajudam os pobres e necessitados, e não ouvem o grito do órfão e da viúva. Deus tem um problema para aqueles que não cuidam dos necessitados na cidade. Ele é contra o adultério, contra os adúlteros, contra aqueles que são falsos, contra aqueles que estão distante dele, que fazem coisas abomináveis. Mas o Senhor tem um problema para aqueles que, por acaso, têm necessidade de ajudar, sentem-se no coração, mas não fazem nada.
aqueles que veem os problemas, mas não fazem nada. Deus tem um problema com essas pessoas. Se por acaso você está tendo um problema com Deus, então muda. Diz assim: eu vou servir, eu quero servir, eu vou mudar. Amigos, e a gente encerra por aqui essa reflexão sobre a compaixão pela cidade. Eu queria só contar algo para vocês aqui, bem rápido. A igreja luterana, uma igreja histórica, que teve como seu fundador Martinho Lutero, o grande reformador do século XV. Martinho Lutero, ele impôs grandes mudanças no estado operandi daquela época. E hoje, no século XXI, os líderes da igreja luterana pararam para observar que a igreja estava degredindo com relação ao crescimento. Não estava tendo tanto crescimento como era no passado. E houve ali um fórum de debate. O que é que vamos fazer? Porque não estamos crescendo como deveríamos. Aí um dos líderes falou assim: vamos parar um pouco e vamos ver o que o nosso líder, Martinho Lutero, falou sobre o crescimento da nossa igreja, sobre nós. E eles encontraram algo do Martinho Lutero, pessoal, muito forte, que foi o seguinte: Martinho Lutero falou: olha, quando vocês forem tomar a Santa Ceia, o sacramento, vocês levem diante do Cristo vossas desgraças, vossas misérias, vossos problemas. Mas depois que vocês tomarem a Santa Ceia, tomarem o sacramento, vocês devem tomar as desgraças, as misérias da comunidade e levar sobre vocês. O problema, sabe o que é? É que nós, luteranos, temos colocado os problemas da comunidade sobre o governo, sobre ONGs, mas nós não temos assumido a nossa parte. E eles tomaram a decisão para tentar revigorar a igreja, reverter o quadro. E eu digo a vocês mais uma vez, o que diz Martinho Lutero: quando tomar a Santa Ceia, pegue vossos problemas, vossas desgraças e coloquem sobre o Cristo. Mas depois de tomar a Santa Ceia, coloque a desgraça da comunidade sobre vocês. O que o pobre sofre, o que a mãe solteira sofre, o que o sem pai sofre, o que os imigrantes sofrem, aqueles que estão em dor, em tristeza, que estão em luto, aqueles que estão agora perdendo sua empresa ou está fechando o seu comércio, aqueles que nesse momento estão, amigos, solitários, às vezes idosos, não importa o tipo de sofrimento. Se você aceitou Cristo, coloca essas pessoas sob tua responsabilidade, faz alguma coisa, ajuda hoje alguém, porque precisamos ter toques de esperança. Que Deus te abençoe e que possamos ter compaixão pela cidade. É isso aí, muito obrigado, Deus abençoe a todos.